Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais uma vez o segundo bloco, o segundo módulo, para que possamos passar tranquilo, sem nenhuma dúvida, ok? Naquele primeiro bloco, no primeiro módulo, nós estávamos trabalhando com as relações das potências, o circuito de corrente alternada, verificamos de onde que migra essa relação, elas vêm do triângulo de energia, cada cateto associado a um e ao outro triângulo respectivamente, cateto cinético, potência ativa, que é a potência trabalhadora, cateto ortogonal, cateto perpendicular, de energias potenciais vinculado à potência reativa. Gosto sempre de frisar uma potência importante, uma potência necessária para magnetizar as máquinas, para excitar os motores. A questão é a dosagem dela, que tem que ser acompanhada com cuidado, e é claro, a hipotenusa do triângulo de energia, como energia total, associada à potência aparente do triângulo de potência. É bom lembrar que aquelas três cargas que nós falamos da CEMIG, as três plantas, residencial, industrial e comercial, somos todos consumidores de corrente alternada. Então, por isso mesmo, nós consumimos volt-ampere. Apesar de que quem toca processos, quem toca instalação, quem toca fábrica é potência ativa. Muita atenção com isso, tá bom? Então, como é que nós poderemos gerenciar essa questão de absorver potência aparente, no entanto, ser taxado em potência ativa? Verificando a questão do θ, o ângulo de fator de potência. Sabemos que a ANEEL entra com a multa se o nosso fator de potência for menor que 0,92. Exatamente para quê? Para aferir a ordem de grandeza do cateto oposto a θ, que representa a potência reativa. Perfeito? No final do primeiro módulo, eu havia proposto um pequeno exercício. Eu sugeri um motor com apenas uma tensão, mas avaliei que talvez fosse mais interessante, mais abrangente inclusive, trabalhar com um transformador, porque no transformador temos a chance de ter duas tensões, a tensão no lado de alta e a tensão no lado de baixa, preservando a potência, na medida em que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se converte. Claro que a potência da máquina no lado de alta tensão tem que ser a mesma potência da máquina no lado de baixa. Então vejamos essa situação prática aqui. Temos um transformador, ele é monofásico, trabalha com 60 Hz, que é a frequência da concessionária, potência de 50 kVA, um transformador real, existente no mercado, e tem essa relação de tensão, 2.400/240 volts. Significa o quê? Que no seu lado de alta tensão, ele trabalha com 2.400, no seu lado de baixa, ele trabalha com 240 volts. E preste atenção no que eu vou dizer. Em qualquer situação de carga, pouca carga, carga muito elevada, sem carga alguma ou até em sobrecarga, um transformador sempre opera com as suas tensões de placa, chamadas tensões nominais. Nem um volt a mais, nem um volt a menos, isso é importante. Então significa o quê? Que para qualquer modo operacional teremos 2.400 volts no lado de alta tensão da máquina e 240 volts no lado de baixa, independentemente da quantidade de carga que você anexa a esse equipamento. Dado muito importante. Tá certo? É bom lembrar que a potência aparente é aquela potência total associada a um produto tensão corrente. E nesse caso em particular, eu penso ser sempre muito útil a gente colocar aqui ao lado o nosso triângulo de potência. A potência aparente em volt-ampere, a potência ativa, a potência trabalhadora em watt, a potência reativa em volt-ampere reativa, aquela que excita e magnetiza os equipamentos, os motores principalmente. Aqui o nosso ângulo θ, o ângulo de fator de potência. Sabemos que pela ANEEL, se o fator de potência mínimo é 0,92, isso implica em um θ de 23,07 graus. Jogue na sua calculadora e faça inverso cosseno, que você vai chegar nesse valor de ano. Tá ok? Um dado importante nesse exercício diz o seguinte: esse transformador está operando com carga nominal. O que significa isso? Que ele está trabalhando com toda a sua potência de placa. Ele está disponibilizando para o consumidor os seus 50 kVA. Tá? Por exemplo, se eu dissesse assim, um transformador monofásico, 60 Hz, 50 kVA, 2.400/240 opera a meia carga. O que significa isso? Claramente, dos 50 kVA, ele só está disponibilizando 25. Perfeito? Sempre assim, o percentual de carga nominal acaba refletindo direto na potência de placa que a máquina apresenta. Perfeito? Então, nesse exemplo, temos esse transformador com carga nominal e a fator de potência 0,92. Tudo dentro do padrão, definido pela ANEEL, uma planta que trabalha adequadamente. Ok? O que queríamos fazer? Calcular o triângulo de potência e, aproveitando a situação, como disse, para dar um pouco mais de abertura, um pouco mais de largura, no exemplo, calcular as correntes, tanto no lado de alta quanto no lado de baixa tensão desse transformador. Vamos então, o que fazer? Vamos lá, tranquilo. Do conceito de cosseno,
cateto adjacente sobre a hipotenusa, o que significa que para calcular a potência ativa desse transformador, basta que a gente faça isso aqui, ó. Potência aparente vezes o quociente de θ, ou seja, os 50 kVA vezes 0,92, tá certo? Então significa uma potência ativa de exatos 46 kW. Então atenção, senhores, para esta planta em particular, ela precisa de 46 kW para que o processo seja efetivamente realizado. Tá? Se eventualmente essa potência ativa for alterada, você está comprometendo o seu processo final. Essa é a potência trabalhadora, não esquecemos disso. Perfeito? No raciocínio agora análogo, uma vez que o θ está conhecido, como é que eu acharia a potência reativa? Ora, do conceito de seno, cateto oposto, exatamente a potência reativa sobre a hipotenusa. Logo, para acharmos a potência reativa desse transformador, basta pegar a potência aparente e multiplicar pelo seno de θ, ou seja, o que vai nos dar, fazendo essa continha aí, uma potência reativa de exatos 19,6 kVAR. Ok? Basta pegar os 50 kVA vezes o seno de 23,07. Perfeito? Então assim, observa, o triângulo está todo calculado. Fácil, sem problema, em cima do que nós havíamos conversado. Tá? Tudo decodificado. A potência trabalhadora, a potência que responde pela parte de excitabilidade dos motores e, claro, a potência aparente, que no final das contas é a potência que de fato essa planta vai consumir da concessionária. Ou seja, a CEMIG precisa ter um transformador de no mínimo 50 kVA para atender essa planta nessas condições de watt e de voltampere reativo. Isso é muito importante, tá ok? Vamos aproveitar a oportunidade de calcular as correntes que essa máquina vai disponibilizar para a planta, tanto no lado de alta quanto no lado de baixa tensão. Aí entra aquela máxima, né? A natureza nada se cria, nada se perde, se converte. Então, a potência aparente, que é volt-ampere, ou seja, tensão vezes corrente, vai ter sempre essa expressão, seja na alta ou na baixa tensão. Daí, como é que calcularíamos a corrente na baixa tensão, por exemplo? Corrente de baixa, ela seria quem? Seria a potência, que é a mesma sobre a tensão de baixa, ou seja, 50 kVA sobre 240 volts, o que vai nos dar uma corrente na baixa tensão de exatos 208,33 amperes. Tá? Observe uma corrente bem significativa, tá? O que já começa a sinalizar uma coisa interessante para os transformadores. Seria correto afirmar, então, que num transformador, e olha que é o nosso primeiro exemplo com esse equipamento, né? Seria correto afirmar que num transformador, qualquer que seja ele, lado de tensões menores significam correntes mais elevadas? Perfeito. Essa ideia ela é perfeitamente pertinente, ela faz todo sentido. Para checar essa informação, vamos fazer agora o oposto. Vamos calcular a corrente no lado de alta. Ora, potência, tensão, corrente. Então, qual seria a corrente no lado de alta tensão? A potência sobre a tensão de alta, ou seja, 50 kVA sobre 2.400 volts, o que seria uma corrente na alta de 20,83 amperes. Observem, bem menor do que a corrente relativa à baixa tensão. Então, isso só reforça a tese. Se eu não posso variar a potência aparente, porque a potência não pode ser alterada, todo lado de tensões menores implicam correntes maiores, assim como lado de tensões maiores implicam correntes menores. Isso é uma máxima do transformador. Lado de alta tensão, lado de baixa corrente. Lado de tensão menor, lado de correntes maiores. Perfeito? Tranquilo? Deu para a gente revisar isso bem? Um exemplo tranquilo, sem problema? Pois é. Mas aí vamos propor uma situação em que essa planta, que precisa de 46 kW para o processo acontecer, por uma razão qualquer, um projeto mal executado, um projeto não bem implementado, motores superdimensionados, por razões as mais diversas, verificou-se que o fator de potência dessa planta, nesse momento, caiu para 0,80, por exemplo. Eu até indiquei aqui algumas razões que poderiam levar a essa situação. Com certeza, essa planta aqui estará pagando uma multa no final do mês. Fator de potência muito baixo. Qual a primeira consequência desse fator de potência baixo? Com certeza o crescimento do nosso θ. E se você fizer a continha com a sua calculadora, inverso do cosseno, é que o θ passa a ser de 36,8 graus. Ele cresceu de maneira significativa. Tá certo? Claro, a potência ativa, a planta continua a mesma, mas o cateto adjacente, o cateto oposto cresceu.
Só isso já começa a sinalizar para você um aspecto importante, qual? Se a potência ativa é a mesma, mas o cateto oposto à teta cresceu, significa um crescimento da hipotenusa. Olha, provavelmente essa planta agora, com a mesma potência ativa, desenvolvendo o mesmo processo industrial, estará o quê? Estará consumindo os mesmos 46 kW, mas para isso, em função desse fator de potência, há uma chance muito grande da potência aparente ter crescido. Vamos ver como é que isso vai acontecer? Então, vamos tentar trabalhar essas informações com calma, porque nesse momento o elemento da comparação vai ser muito interessante para a gente, ok? Então, vamos manter aqui o nosso diagrama de potência, como eu sempre digo, ele é muito bom, ele ajuda muito, tá? E a nossa potência ativa, não esqueçamos, 46 kW, a planta é a mesma. A planta não pode mudar, tá certo? Então agora nós temos a potência ativa e temos o θ com seu respectivo cosseno. Então, olha só, qual será a nova potência aparente que esta planta vai ter que consumir da concessionária para trabalhar dentro das suas condições de regime nominal, de regime operacional, para o processo ser mantido? Vamos lá, continuamos com o conceito de cosseno. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Só que agora nós queremos a potência aparente. Então, olha o resultado disso aqui. Quem será a potência aparente dessa planta? A potência ativa que a planta precisa utilizar para tocar o processo. Isso não pode alterar de jeito nenhum se a planta for a mesma, não esqueça, sobre o novo fator de potência. A consequência é o quê? Teremos então 46 kW sobre 0,8. Que é o novo fator de potência da instalação. Olha a consequência desse efeito. A nova potência aparente será de 57,5 kVA, como nós havíamos previsto. Significa o quê? Aquele transformador que a CEMIG tinha instalado para atender essa planta de 50 kVA, que atendia perfeitamente para o outro fator de potência 0,92, já não dará conta dessa nova situação. Quer dizer, a CEMIG vai ter que arrumar outro transformador para poder atender o cliente nessa nova condição. E claro, o cliente vai ter que pagar por isso. Daí a questão da multa. Perfeito? Como se justifica esse crescimento de potência aparente se a potência ativa não variou? Vamos no reativo, vamos ver a potência de excitabilidade, uma vez que o θ cresceu, da mesma forma do conceito de seno cateto oposto, que é a potência reativa sobre a hipotenusa. Então, como nós queremos o reativo, S seno de θ, uma vez que o θ está conhecido. Logo, a nova potência reativa, fazendo essa continha, 57,5 kVA, vezes o seno de 36,8 graus. Isso aí nos dá uma nova potência reativa de 34,5 kVAr. Observe, senhores, um crescimento muito significativo. Era 19,6 no exemplo anterior. A mesma planta, o mesmo processo, o mesmo produto final, e, no entanto, com potências reativas tão distintas. 19,6, praticamente 20, para quanto? Para praticamente 35, significa um crescimento significativo, né? Quer dizer, aproximadamente 75% de crescimento de potência reativa. Claro que isso acaba por impactar a potência aparente da planta, perfeito? Mas os problemas não acabam por aí. Por quê? E como é que andam as correntes? Evidentemente, né, potência aparente, tensão vezes corrente. Isso não vai alterar. Então, aquela mesma conta. Qual será a nova corrente na baixa tensão? Do lado do consumidor, a nova potência aparente, 57,5 kVA, sobre a tensão de baixa, seria 240 volts. Olha o resultado disso, senhores. A corrente de baixa tensão passa a ser de exatos 239,6 amperes, quer dizer, praticamente 240 amperes. Olha que coisa. O que significa? Vou ter que usar cabos mais grossos, vou ter que dimensionar de novo sistemas de proteção. A planta como um todo sofre, o detalhe, um crescimento de perdas por efeito Joule, porque a corrente cresceu e você sabe, efeito Joule proporcional ao quadrado da corrente. No final das contas, gente, todo mundo tem algo a pagar. O ônus se distribui para todo mundo, para a concessionária e, claro, para o próprio cliente, tá certo? Olha o valor dessa corrente, é uma corrente muito significativa, tá? É claro que a corrente da alta também vai aumentar. Como é que eu chego nesse valor? A corrente de alta seria a mesma potência aparente, 57,5 kVA, sobre 2.400 volts, o que vai indicar uma corrente na alta tensão de 23,96 amperes, ou praticamente 24 amperes, uma corrente que era 20,8.
Perfeito? Então observe, toda vez que o fator de potência da planta é comprometido, a potência aparente e a potência reativa acabam acusando o golpe. Perfeito? Então essa análise é correta, essa análise é pragmática, essa análise representa o que a gente tem mais feito aí fora no sentido de assistência aos mais diversos tipos de consumidores ou plantas industriais. Perfeito? Vou propor um desafio para vocês para o terceiro bloco, tá? Faça uma análise muito parecida com essa para a mesma planta, 46 kW, o mesmo processo, o mesmo transformador, 240, só que agora com um fator de potência, por exemplo, de 0,96, quer dizer, vai ser o oposto. Seria interessante você, antes de começar a fazer as contas, tentar fazer um nível de previsibilidade. Primeira pergunta, com esse novo fator de potência, se a planta é a mesma, 0,96, bem melhor do que a própria Anael sugere, o que deve acontecer com a potência aparente? Assim como com a potência reativa, quais os efeitos sobre a corrente de alta e baixa do sistema ou da instalação? Perfeito? Então, esperemos o nosso terceiro bloco para ajustar e fazer uma análise mais completa desse exemplo. Um abraço, saúde, paz e até a próxima.